De fato, a reforma trabalhista ela merece um pouco da nossa atenção. Eu fui convidado para falar um pouco sobre esse regime de urgência que vimos na Câmara dos Deputados, e uma primeira conclusão a gente já pode retirar, né? Quando o Brasil quer fazer alguma coisa, ele consegue. Se tudo no Brasil caminhasse com a rapidez, com a efetividade dessa reforma na Câmara dos Deputados, nós já estaríamos muito bem. Mas é verdade também que essa reforma no âmbito da Câmara dos Deputados, ela acabou sendo um tanto quanto atropelada a custo de alguns dispositivos, de ferir alguns dispositivos do regimento interno da Câmara. Já falaremos um pouco sobre isso. Bom, eu não posso deixar de externar uma certa sensibilidade pela necessidade de reformas trabalhistas. Eu tenho filhos, né? Eu tenho um filho de 8 anos e uma filha de 5, e eu lia um dia desses numa revista especializada que falava que 70% das crianças dessa faixa etária trabalharão no futuro, daqui 10, 12 anos, com profissões que ainda não existem, teletrabalho e outras mais. Esse é um dado interessante, talvez não chegue a se concretizar nesse número, mas é algo para ser colocado em pauta. A nossa CLT, como todos sabem, é da década de 40. Em 1943, 60% da população brasileira residia no campo. Hoje nós estamos mais urbanizados do que nunca e vivendo no meio de profissões que sequer eram imaginadas lá atrás também. A informática é uma realidade e isso impõe uma certa reflexão. Mas, claro, uma reflexão cuidadosa, carinhosa, ouvidos todos os setores envolvidos, sem o atropelo que tem sido verificado nessa tramitação junto à Câmara de Deputados. Né? Enquanto constitucionalista, é a minha área de predileção, também não posso deixar de mostrar uma certa desconfiança. A CLT, que ainda hoje expressamente menciona que a mulher casada pode postular em juízo sem autorização do marido. Né? É sério? É mesmo? Já faz um tempo que a gente não mais precisa dessa autorização. CLT que ainda fala no Acre como território e fala em 22 estados no Brasil. Mas, enfim, são só algumas impressões de quem não estuda tanto o direito do trabalho. Meu campo de estudos é mais o direito constitucional e por isso fui convidado para falar sobre essa tramitação na Câmara de Deputados, esse regime de urgência. E a urgência não é eufemismo, ela é uma realidade mencionada no texto constitucional e também no próprio regimento interno da Câmara de Deputados. No âmbito da Constituição Federal, nós temos um regime de urgência mencionado no artigo 64. O presidente da República, quando apresenta algum projeto de lei, ele pode solicitar a urgência, e isso encolhe significativamente o prazo de tramitação das leis no âmbito do Congresso Nacional. A gente tem daí um prazo de no máximo 100 dias para a conclusão de tudo. Muito embora este projeto em questão, esse da reforma trabalhista, tenha partido da iniciativa do presidente, o regime de urgência que recaiu sobre ele foi com base em outra disposição, foi com base numa disposição do regimento interno da Câmara de Deputados. O regimento interno, cujo artigo 152 vai dispor sobre, e aí eu peço licença para rapidamente ler o caput desse artigo, ele é muito importante. Ele fala que urgência é a dispensa de exigências, interstícios ou formalidades regimentais, salvo algumas poucas referidas ali no próprio artigo que eu já menciono. Então, o fato de tudo estar correndo com uma rapidez exagerada, isso por si só não configura uma ofensa ao regimento interno da Câmara, porque formalmente foi declarada a urgência, nos modos que já vamos discutir, e isso impõe a superação de exigência de intervalos mínimos. Quem acompanhou a tramitação da proposta no site da Câmara percebeu uma rapidez exagerada. Num dia o projeto estava numa comissão, no mesmo dia já tinha sido enviado para outra, votado. Enfim, não há necessidade de observância dos intervalos mínimos que pressupõem aí o amadurecimento da questão. É claro que essa urgência
na tramitação do projeto, ela não dispensa alguns requisitos mínimos, um pouco de formalidade também tem que ter, como por exemplo a apresentação da proposta, todos os parlamentares têm que ter em mão a proposição que irão votar, também os pareceres, quando necessários, e os quórums para a deliberação. Obviamente todos temos que estar lá no dia com a cópia do projeto. Mas é fato que esse mesmo regimento, ele autoriza os casos de decretação dessa urgência. O artigo 153 é quem fala. Ele diz que a urgência pode ser requerida quando a matéria em questão tratar de defesa da sociedade democrática e das liberdades fundamentais, me parece que seja o caso, tratar-se de providência para atender a calamidade pública, também não, visar a prorrogação de prazos legais a se findarem ou a adoção ou alteração de lei para aplicar-se em época certa e próxima, também não faz muito sentido, dada a atemporalidade do direito do trabalho. E aí pretender-se a apreciação da matéria na mesma sessão. Pois bem, aí o negócio começa a ficar complicado, porque urgente é aquilo que eles, parlamentares, acham que é urgente. Se acham que um determinado projeto deve ser votado naquele dia, solicita-se urgência e, se deferida, é votado. Mas espera lá, numa reforma trabalhista com essa envergadura, que redundou num parecer da comissão especial designada, alterando 100 artigos da CLT, 95, salvo engano, formalmente, mais revogação de tantos outros, não dá para discutir isso de um dia para outro. Embora formalmente o regimento autorize, há que se tomar um certo cuidado. Esse requerimento de urgência, segundo o regimento da Câmara, ele também não parte de qualquer parlamentar. Não basta que um parlamentar levante a mão e peça, olha, eu quero urgência. Não, tem que ter um quórum mínimo solicitando essa urgência. E dentre os quórums, temos lá no mínimo 1/3 dos líderes partidários. E isso foi conquistado, pelo menos numa segunda tentativa. Apresentou-se um pedido de urgência subscrito por no mínimo mais de 1/3 das lideranças partidárias. Então, também há uma certa democratização da responsabilidade de tudo que está acontecendo. Né? Há mais de um partido envolvido, há mais de um segmento. Houve um pedido de urgência que foi subscrito por líderes de vários partidos. Verdade que tentaram emplacar, não deu certo, voltaram no dia seguinte, num regime meio Cunha. Né? O Cunha era campeão em fazer isso, ele não se dava por vencido, havia uma proposta de interesse dele negada, no dia seguinte ele não se fazia de rogado, ele colocava de novo até o cansaço fazer as coisas caminharem conforme ele queria. Inclusive no dia foi uma sessão tanto quanto cômica, né, como muito do que acontece lá na Câmara dos Deputados hoje, os cartazes pela casa falando não ao método Cunha. Enfim, essas são algumas considerações, então, bem rápidas aqui, o meu tempo é de 20 minutos, sobre o regimento interno, o que ele dispõe sobre a urgência. Então, mais uma vez, não é um casuísmo, existe autorização legal, constitucional, regimental, para fins de decretação. Agora a gente tenta enquadrar isso na proposta em si. Então, no dia 26 de dezembro de 2016, o presidente da República encaminhou à Câmara dos Deputados o projeto de lei 6787, que foi redigido pelo ministro do Trabalho, um deputado federal licenciado. Licenciado que voltou só para votar depois. Também é uma política, não das melhores, mas acontece no âmbito das votações. Aconteceu no impeachment, aconteceu aqui também. Essa proposta, como vocês conhecem até melhor do que eu, ela versava sobre a mudança de poucos artigos na Constituição, aliás, na CLT. Artigo 47, mudava o valor da multa para aquelas empresas que não registram os empregados, criava também uma multa ali para não apresentação de documentos necessários, trabalho em regime de tempo parcial, enfim, poucas coisas foram disciplinadas nesse projeto. Ele se fez acompanhar de uma mensagem do presidente da República, requerendo ali a apreciação daquele projeto com uma certa urgência. Não houve um pedido formal de urgência, mas apenas uma atenção, enfim, cortesia. O presidente Michel Temer encaminhou para a Câmara uma mensagem. Imediatamente, no dia 3 de fevereiro, quando os trabalhos na Câmara retomaram,
o presidente da Câmara dos Deputados, ele despachou encaminhando aquele projeto para algumas comissões. Existem comissões temáticas no âmbito da Câmara, no âmbito do Senado, que se manifestam sobre a matéria. E ele entendeu por bem enviar aquilo para a Comissão de Seguridade Social e Família, Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviço, essa foi a segunda, Trabalho, Administração e Serviço Público, Constituição e Justiça e de Cidadania. Mandou para mais de 3 comissões, e quando o projeto vai para mais de 3 comissões, quando o projeto afeta mais de 3 comissões, pode ser constituída uma comissão especial, que reúne representantes das mais variadas legendas, para, de uma vez, apenas fazer o trabalho das outras comissões. Então isso já começa a cheirar um pouco perfume barato, né? Talvez essa designação de mais de uma comissão já foi casuística para afetar aquilo a uma comissão especial e economizar o tempo. E essa comissão especial, ela foi designada com 36 membros, se não me falha a memória. Foram 36 membros. 36 membros e 36 suplentes. E a essa comissão coube discutir esse projeto encaminhado, esse projeto enviado pelo presidente da República. Só que aí a gente já começa a esbarrar talvez numa nulidade. Nulidade é uma palavra muito forte. Já explico ao final por quê. Mas há uma certa inquietação. O direito do trabalho, naturalmente, é um direito social. A Constituição formalmente o coloca como direito social. Mas a gente também não pode ignorar o cunho de direito individual. Inclusive o Supremo Tribunal Federal tem ações diretas de inconstitucionalidade, no qual afirma expressamente que o direito do trabalho é direito individual, embora formalmente inserido na Constituição como direito social. Pois bem, o problema é que o regimento interno da Câmara, o regimento interno, no artigo 24, ele fala que comissões, como esta especial designada, não podem se manifestar, não podem deliberar, não podem votar projetos que são insuscetíveis de delegação para o presidente. Como assim? Existe uma coisa na Constituição chamada lei delegada. O presidente ele pode receber delegação do Congresso para fazer uma lei sobre um determinado assunto. Ele não usa isso porque ele tem a medida provisória. É muito mais fácil, numa canetada, fazer uma medida provisória, relevância e urgência, do que pedir autorização para o Congresso. Mas essa lei delegada, ela pode ser feita em matérias tais ou quais, menos matérias que se referem a direitos individuais. Então o regimento fala, a comissão não pode se manifestar sobre direitos individuais. Não dá para votar aquilo que toca no nosso direito de maneira rápida, de maneira não debatida. Se você entender o direito do trabalhador, direito do trabalho do trabalhador, obviamente, como direito individual, então, aqui a gente já tem uma proibição para a comissão discutir. Esse ponto, contudo, passou um tanto quanto despercebido. Eu não vi, nem fiquei sabendo de mandado de segurança ou coisa parecida, discutindo esse ponto no âmbito do Supremo. E também, parênteses, mesmo que houvesse, a decisão do Supremo talvez não fosse tão, enfim, adequada dentro do que talvez se espera. Mas, noves fora, tirando essa nulidade, essa comissão, ela fez, de certa maneira, o trabalho dela. Em 2 meses, ela fez 17 audiências públicas, mais de 50 pessoas foram ouvidas, 50 pessoas representantes dos mais variados segmentos, TST, Procurador-Geral do Trabalho, OAB, advogados, estudiosos, economistas, enfim, várias pessoas foram ouvidas no âmbito da comissão. Se ouvidas mesmo, não sei, né? Ao menos falaram, se os parlamentares prestaram atenção ou relevaram aquilo, aí é outra discussão. Mas aí, esgotado o prazo regimental para a comissão emitir o seu parecer, ao final ela tinha que emitir um parecer, foram apresentadas 850 emendas ao projeto. 850 emendas. Um horror. Parlamentares pedindo anexação de projetos, emendas mandando colocar, retirar, mudar. Então, perceba que a situação ela é muito mais do que 100 artigos do parecer. Houve discussão intensa, não é a palavra, houve discussão muito ampla de
artigos outros da Constituição. E essa comissão especial, ao final, ela apresentou o projeto versando sobre a CLT, 95 artigos, interferindo em mais 17 para fins revogatórios. Veja, são 100 artigos. 100 artigos que tocam no direito do trabalhador, num contexto de economia fragilizada, de país um tanto quanto machucado por tudo que vem acontecendo. Esse parecer ele foi aprovado em 12 de abril, num projeto que começou a tramitação efetiva no início de fevereiro, dia 3 de fevereiro. Eu me pergunto com que qualidade, com que debate, de fato, essas matérias foram discutidas. Enfim, sentia o governo, e eu já começo a me encaminhar aqui para os minhas considerações finais, sentia o governo que a coisa não ia acontecer do jeito que esperava, não no tempo que esperava. E aí, no dia 18 de abril, foi apresentado um pedido de urgência, apreciação urgente daquilo. De fato, o pedido foi subscrito por mais de 1/3 das lideranças partidárias, havia autorizador para tal. Só que naquele dia 18 de abril, o pedido foi rejeitado em plenário. E foi rejeitado com uma margem grande. 230 rejeitaram, 163 acabaram votando em sentido contrário. Então, 230 não deram a urgência. O projeto, então, tramitaria tendo que observar os prazos da Câmara. Mas aí, não contente, o nosso presidente da Câmara de Deputados, no dia seguinte, reapresentou o pedido de urgência. E aí, nessa reapresentação do dia seguinte, foi deferida a urgência. Como conseguiram votar ou mudar a opção de 60 parlamentares, que foi 70 parlamentares praticamente, que foi a margem, eu me pergunto até agora. Se a gente procurar na internet, a gente até acha alguns que foram brindados, talvez com um cargo ou outro, mas, enfim, assim caminha a mediocridade. É o método Cunha que foi apelidado, essa tendência de recolocar as coisas em pauta. E aí, decretada essa urgência, o negócio voou. Mas aqui, a gente tem uma ofensa também relevante ao regimento interno da Câmara. Porque o regimento interno da Câmara, no artigo 164, fala assim, presidente da Câmara ou de comissão, de ofício ou mediante provocação de qualquer deputado, declarará prejudicada a matéria pendente de deliberação em virtude de pré-julgamento plenário ou comissão em outra deliberação. Ou seja, se a gente já votou aquilo lá, não dá para votar de novo. Não poderiam ter votado de novo. Já tinham dito no dia antes, não, obrigado, a gente não quer urgência. Mas reapresentaram e deram a urgência, declararam a urgência, passaram por cima do regimento. Você me pergunta, tá, Antônio, mas não tem alguma nulidade? É uma palavra muito forte, tem uma irregularidade. Tem uma irregularidade que, inclusive, foi suscitada em mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal. Fato é que, após a conclusão do parecer, e aqui vem um dado que é, assim, no mínimo curioso, né? Após essa urgência, o relator apresentou um projeto consolidado, substitutivo, tendo lá todos os artigos citados, e aí abriu-se o prazo para mais emendas, é o regimento. E aí, em relação a esse projeto substitutivo, foram apresentadas 450 emendas ao projeto, 457 emendas. Elas foram apresentadas no dia 24 de abril, e no dia 25, às 10 horas da manhã, o relator apresentou um parecer já consolidado. E aí eu me pergunto, nossa, né? É uma agilidade. Precisamos de mais pessoas como esta no Brasil. Porque apreciar 457 emendas do fim de um dia para outro e dar um parecer de 164 páginas, olha, eu voto nessa pessoa. Meu voto é dele. Muito eficiente. Isso foi no dia 25, consolidou-se o relatório, e aí, no dia 26, foi aquela votação no âmbito da Câmara.
E para fins de já encerrar aqui, meus 20 minutos já chegaram, na votação do dia 26, para engordar a base aliada, o Temer exonerou 4 ministros, que eram deputados, para que eles fossem, saiu a portaria, fui lá, votei, no final da votação foi novamente nomeado ministro. Veja, não é ilegal nem inconstitucional fazer isso, mas não é certo. Não é certo. Me parece que é um tanto quanto imoral, considerando os princípios aí que regem a administração pública. Antônio, beleza, aí isso foi para o Senado Federal, caiu lá numa comissão, vocês viram, já vou até fazer um adendo, a minha fala era da Câmara, mas tudo pode mudar, né, no Brasil rapidamente, o Senado já apreciou naquela comissão, e nessa semana, dada a confusão na sessão, o senador deu como lido o projeto. Enfim, moral da história, para concluir. Tem nulidade? Tem irregularidade? Tem, claro que tem. O regimento ele não foi observado. Não foi observado em ao menos 2 pontos, e um ponto, para dizer o mínimo, é imoral. Mas alguém poderia discutir essa irregularidade no âmbito do Supremo? Sim, em razão da inafastabilidade do judiciário, mas pouco daria. Inclusive, um parlamentar, ele impetrou o mandado de segurança quando o projeto foi recolocado em votação de urgência. E o Supremo decidiu do jeito que ele sempre decide em circunstâncias como esta. A matéria é interna corporis, não cabe ao judiciário interferir. Embora, no mandado de segurança, ele tenha dito, apesar da irregularidade, não pode o Supremo Tribunal Federal entrar nesse mérito. Eu tomo a liberdade aqui só para ler a frase do Supremo. Não custa rememorar por oportuno que a correção de desvios regimentais, citou aquilo como desvio regimental, por refletir tema subsumível à noção de atos interna corporis, refoge ao âmbito de controle judicial, como tem decidido esta Suprema Corte. Então, assim, infelizmente, no âmbito da tramitação, neste instante, não há muito o que fazer, mas a gente pode, sim, fazer coro à ilegalidade, ou melhor, à irregularidade. A Câmara atropelou o regimento, mas isso não vem ao encontro do judiciário. Eu concluo dizendo que, aos olhos do Supremo Tribunal Federal, a Câmara dos Deputados, assim como o Senado, é como Las Vegas, né? O que acontece lá, fica lá, infelizmente. Para azar, talvez, do direito do trabalho, assim é. Eu agradeço a oportunidade de dividir com vocês essas impressões e devolvo a palavra ao presidente da mesa. Muito obrigado. Doutor Antônio Kozikowski, quando nós lemos no relatório de uma comissão uma sugestão de veto ao poder sancionador, qual a sua visão isso a respeito da repartição dos poderes? Isso é uma artimanha jurídica? Isso é constitucional? Isso faz parte do jogo de enfiar goela abaixo, um desejo governamental? O senhor poderia colocar a respeito disso, por favor? Essa é uma excelente pergunta, né? No relatório feito ali pela comissão do Senado de Assuntos Econômicos, ficou superada a apreciação de algumas emendas e a mudança do projeto, porque isso implicaria em retorno daquilo para a Câmara. Quer dizer, se o Senado acrescentasse coisas não debatidas na Câmara ao projeto, por força da lógica do processo legislativo, que ele teria que voltar para a Câmara, e isso atrapalharia o intuito do governo de ver aquilo aprovado com a maior brevidade possível. E aí veio essa sugestão de, olha, eu não vou mudar, mas fica sugerido o veto. De fato, não me parece que seja uma sugestão cabível dentro do jogo, né? Dentro da independência dos poderes, da harmonia entre eles. Acho que a gente não vai ir a tanto. O veto, assim como a sanção, é um ato privativo do presidente. É um ato que cabe a ele decidir, e não cabe o Senado, de forma alguma, fazer qualquer sugestão de veto. O Senado ou a Câmara.